Boa tarde, voltamos. A aula hoje acaba 15h30. Vou tentar acelerar aqui, gente, para não superar o tempo. Se ficar muito rápido, vocês me avisam, por gentileza. E se tiverem alguma dúvida, pode me interromper, fiquem à vontade. Vou compartilhar a tela, peço que vocês sinalizem assim que estiverem vendo minha tela. Raquel, obrigada. Leidileia, obrigada. Isabel, obrigada. Então tá. No início da nossa aula, falei sobre inexigibilidade, licitação, todas as hipóteses, as 5 hipóteses, e agora eu vou trazer para vocês a licitação dispensável. Como eu disse, vou pincelar algumas hipóteses para que não fique muito longo, e eu sei que as hipóteses, todas as hipóteses não vão aplicar eventualmente a vocês, tá? Eu queria começar falando que a doutrina faz essa divisão, faz diversas divisões. Essa aqui é uma das divisões que a doutrina divide todas as hipóteses de dispensa, de dispensa, de licitação, perdão. Ela agrupa, na verdade, algumas hipóteses em relação ao custo econômico, quando ele é superior ao seu benefício. E aí eu tenho um exemplo para vocês da dispensa de valor. A imposição de celeridade, que é nos casos de guerra, emergência, calamidade pública. O fomento de políticas públicas em detrimento da vantagem econômica. E aqui eu trago a contratação de associação de portadores de deficiência. A administração, nesse caso aqui, ela quer fomentar essa política e aí ela determina, não, possibilita que a, a dispensa de licitação para contratação de associação de portadores de deficiência, de modo geral. Inexistência de benefício decorrente da licitação, que aí é no caso da licitação deserta e fracassada. Essa divisão aqui não tem todos os agrupamentos, todas as hipóteses, mas é uma mais básica de todas que eu resolvi trazer para vocês. Começando sobre a licitação dispensável, eu trago aqui a contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000 no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviço de manutenção de veículos automotores, bem como a contratação que envolva valores inferiores a 50.000 no caso de outros serviços e compras. Então, aqui é o momento que a administração privilegia a celeridade da contratação. Ela quer que ela possibilita que o agente público dispense a realização de todo o certame licitatório, que querendo ou não, gera um gasto para movimentar toda a máquina pública, envolve diversos setores, e ele determinou que esse valor de 100.000 para obras e serviços de engenharia e 50.000 para outros serviços e compras é dispensável a licitação, é dispensável movimentar a máquina pública para esse tipo de contratação. E aí eu vou ponderar mais à frente essa questão dos serviços de manutenção de veículos automotores, que é uma alteração importante da nova lei. O que eu quero falar para vocês agora é sobre a aferição desses valores de 100.000 e 50.000. Isso é sempre um gargalo, é sempre uma dúvida com todo mundo que trabalha com essa questão. E aí, com esse tipo de contratação. E a norma trouxe para a gente como é que a gente vai aferir esses valores de 100.000 e 50.000. Será da seguinte forma: o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora, ou o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos à contratação do mesmo ramo de atividade. E aqui eu trouxe para vocês uma deliberação do Tribunal de Contas, que ele vai contar para a gente, e é uma deliberação recente, inclusive divulgada pela CEPLAG para todos os órgãos via SEI. Eu não sei se vocês tiveram conhecimento a essa deliberação, mas eu coloquei um link aqui nessa apresentação, e como eu vou disponibilizar para vocês, vocês vão ter acesso ao inteiro teor. Bom, de acordo com o Tribunal de Contas de Minas Gerais, unidade gestora corresponde ao órgão ou entidade que promove a contratação.
Só um minutinho, gente. Deixa eu fechar uma aba aqui no meu computador. Um segundo. Então, vamos lá. Voltando. O que que o Tribunal de Contas falou para a gente? O que que significa unidade gestora? Corresponde ao órgão ou entidade que promove a contratação, assim entendida a unidade orçamentária ou unidade administrativa investida no poder de gerir recursos orçamentários e financeiros próprios ou sob descentralização. Se vocês quiserem compartilhar aqui para a gente como que é feito aí na FEMIG, eu vou exemplificar pela CEF, essa questão da unidade gestora, porque aqui quando a gente fala pelo órgão vai ser uma divisão pequena, né? Se a gente for pensar na amplitude das divisões de todos os órgãos. Na CEF, a gente entende como unidade orçamentária, porque a gente tem a descentralização, tanto da execução do serviço, de gerir os recursos orçamentários, então, na CEF tem essa divisão. A gente faz, então, esse controle, essa aferição vai ser pela unidade orçamentária, como eu falei. Como é que é na FEMIG? Vocês podem me dizer? Eu acredito que seja de forma descentralizada, né? Senão esse valor ele fica totalmente inviável. Alguém pode me contar como é que é feito esse controle? Alguém? Bruno não tem conhecimento. Bom, vou seguindo aqui. Aqui, essa definição é em relação à unidade gestora. O Tribunal de Contas também falou sobre a questão do objeto de mesma natureza, né? O mesmo ramo de atividade. Não tem definição na norma sobre essa questão do objeto de mesma natureza, mas aí os entes poderão realizar um controle de uma forma que eles entenderem mais adequada, vai ficar um pouco discricionário. Eu conto para vocês a experiência que eu tenho. Na CEF, a gente fazia, pelo menos até pouco tempo atrás, o controle sobre o elemento item da despesa. A própria Controladoria Setorial da CEF emitiu um relatório mensal para saber se a administração estava adquirindo, se a CEF como um todo e cada unidade gestora da CEF estava ultrapassando o limite da 8666. Então, eu penso que, como não existe definição, os órgãos vão ter que procurar um meio de controlar isso aí entre vocês. O Tribunal de Contas também falou que, na ausência de regulamentação desse conceito do mesmo ramo de atividade, os entes poderão reproduzir a normatização federal, que estabelece o nível de subclasse, é o CNAE, que tem um númerozinho do CNPJ que classifica essas atividades dessas empresas. Esse poderia ser um dos parâmetros. Eu gosto particularmente dessa questão do elemento item, mas também ela não é a mais adequada, porque tem elemento item que é idêntico a um outro objeto, e na verdade são objetos distintos. Então, a administração vai ter que ponderar aí nesse controle, tá? Bom, e qual que é o objetivo de fazer a aferição, de fazer esse controle que a norma determinou? A gente precisa evitar o fracionamento da despesa, que ocorre quando uma grande compra ela é artificialmente dividida com o objetivo de fugir da licitação. Então, se o valor ultrapassou os 50 mil, por exemplo, uma determinada compra comum, se a administração divide para enquadrar dois processos por dispensa, ela está fugindo da licitação. E isso acarreta responsabilidades, isso é vedado. E eu quero chamar a atenção para vocês sobre a diferença entre fracionamento e parcelamento. Fracionamento eu acabei de falar, o parcelamento é a divisão do objeto em frações menores, o que amplia o universo de possíveis interessados em participar do certame licitatório. Ocorre quando há viabilidade e vantajosidade. E aí eu dou o exemplo da construção da rodovia, é o parcelamento desse objeto da construção da rodovia. Nós vamos parcelar a rodovia com quem?
construi, com quem faz obra, e a empresa que faz paisagismo dessa rodovia. Então, esse é o parcelamento que é permitido pela legislação vigente. Tá ok? Bom, essa aferição que eu falei com vocês que ia chamar a atenção sobre as contratações para manutenção de veículos de até R$ 8.000, eu queria contar para vocês que esse valor de R$ 8.000, ele é considerado por contrato e não por veículo. Então, eu posso ter é, uma contratação, na verdade, eu posso ter diversas contratações de até R$ 8.000, mas se eu tiver, a partir do momento que eu tiver uma contratação, por exemplo, de R$ 9.000, e aí, frisando, opa, desculpa, Raquel, explicar novamente, me conta o quê? O parcelamento, fracionamento ou perdi o time aqui tipo, do fracionamento do parcelamento? O fracionamento, Raquel, é quando a gente quer dividir uma compra, uma contratação, para fugir da licitação. Então, na verdade, deixa eu pensar aqui, eu quero contratar um coffee break. Vou fazer um evento e eu quero contratar coffee break para o evento no seu órgão. Eu tenho diversos eventos programados para coffee break no ano, mas o que eu vou fazer? Como esse evento é agora em novembro, eu vou fazer uma contratação direta, porque eu quero fazer a contratação do coffee break só para esse evento que eu vou fazer, só para esse encontro de licitação aqui que nós estamos tendo hoje. Se fosse presencial, ia ter um cafezinho para nós. Tá? Mas em dezembro, vocês vão continuar fazendo curso. E vai ser outro curso, com outra professora que seja, pode ser outro curso. E aí, a Fundação João Pinheiro vai contratar outro coffee break. E aí, ela vai contratar o coffee break por dispensa de valor, tá? Pela contratação direta. Ao passo que, se a Fundação João Pinheiro tivesse se planejado de forma adequada, planejando a agenda de cursos, sabendo que ela vai fornecer o cafezinho em todo o curso que ela faz, e ela faz curso constantemente, todo mês praticamente. E todo mês ela faz uma contratação direta, e essa contratação direta supera esse limite de R$ 50.000, ela está fracionando a despesa, ela está fugindo da licitação. Ela poderia, você concorda comigo, ter um contrato de prestação de serviço contínuo de coffee break? Poderia, né? Ela, ela poderia ter um fornecedor que fornece isso, já que isso é um objeto, é uma contratação padrão da Fundação João Pinheiro. Mas ela optou por fazer a contratação direta todo mês. Não pode, ela fugiu. O parcelamento, na verdade, aqui vou ler até o conceito de novo para vocês. É a divisão do objeto em frações menores, o que amplia o universo de possíveis interessados em participar do certame licitatório. Ocorre quando há viabilidade técnica e vantajosidade. Então, nesse exemplo da rodovia que eu dei para vocês, a gente vai fazer a linha verde, por exemplo, lá da cidade administrativa. Não sei se você é de Belo Horizonte, Raquel, eu já esqueci, mas enfim, a gente vai fazer uma rodovia extensa, de 100 quilômetros. E aí, a gente precisa, na verdade, nesse caso, a sede de Belo Horizonte, a gente precisa dividir esse objeto. Você concorda comigo que é possível que uma empresa de construção, uma empresa do ramo de obras, não consiga fazer o serviço de paisagismo da linha verde da rodovia, ali daquelas árvores bonitas que tem ao redor? É possível que uma empresa do ramo de construção não forneça paisagismo. E aí, quando você coloca paisagismo junto com o objeto da construção da rodovia, você vai estar restringindo a licitação. E o que é muito mais viável para a administração e vantajoso? Dividir esse objeto. Então, eu vou fazer uma licitação para a construção da rodovia e eu quero uma empresa específica que faça o paisagismo dessa rodovia. Entendeu? Ficou mais claro dessa forma?
Bacana. Então, essa é a diferença entre fracionamento e parcelamento. Seguindo aqui, então, em relação à aferição do valor de 8.000, em relação à contratação do serviço de manutenção de veículos automotores. Por nada, Raquel. O valor considerado vai ser por contrato e não por veículo, como eu falei, desde que cada contratação considerada individualmente não ultrapasse 8.000. Aí, ó, a Lara. Oi, Lara, ainda não tinha te visto aqui. Sempre temos dúvida com relação ao fracionamento. Eu imagino, a gente sempre fica ali em dúvida se a gente está fracionando ou não o objeto, né? Então, a gente tem que pensar mesmo nessa questão da viabilidade, nessa questão da restrição da competição, né? Nesse exemplo da rodovia. Então, espero que tenha clareado aí para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Voltando, então, eu estava até explicando, antes da gente voltar para o slide anterior, que a gente pode ter inúmeras contratações de 8.000 reais para abarcar a manutenção dos veículos do órgão. Inúmeras, de 7.000, 6.000, 5.000, 8.000. E esse quantitativo de manutenções até 8.000 reais, eles não vão ser contabilizados para fins de apuração do limite de contratação direta de 100.000 reais, que é o inciso primeiro. Então, vamos ver se vai ficar claro o que eu vou passar e se vocês vão entender. No entanto, se eu tiver uma contratação de 8.100, 9.000, 10.000, toda vez que ultrapassar de 8.000, nós vamos somar para aferir se não vai ultrapassar o valor de 100.000. Se não ultrapassar o valor de 8.000, a gente não precisa somar para ver se atingimos o limite de 100.000 reais. Me conta se isso ficou claro. Essa questão da aferição dos 8.000 reais. Enquanto vocês respondem, eu coloquei aqui também um link sobre essa consulta do Tribunal de Contas a respeito desse assunto. Bom, vou seguir adiante então. Qualquer coisa. Sim, Bruno, ficou claro? Sim. Com limite de até 100.000? Isso, Bruno. Passou dos 8.000, você contabiliza até chegar em 100. Chegou em 100, você não pode mais contratar de forma direta, não. Tá? Ficou claro? Bacana, Bruno. Que agora uma outra novidade, acho que eu até arrepio nessa novidade. Adorei, né? Me conta, o que vocês acharam dessa alteração? A legislação, a nova lei de licitação, determinou que todo dia primeiro, a cada dia 1º de janeiro, todos os valores da nova lei de licitação serão atualizados pelo IPCA ou o eventual índice que venha a substituí-lo. Então, nesses exemplos que eu acabei de falar agora, como a lei é de 2021, ela já foi atualizada em 2022 e início de 2023. Ano que vem já vai ser outra atualização. Então, esse limite de 100.000, hoje ele já é 114.000, o de 50 já está em 57.000 e esse limite de 8.000 reais ele já está em 9.153,34 reais. Gente, graças a Deus, eu não aguentava mais fazer licitação de 18.000 reais, de COTEP de 18.000 reais. As áreas demandantes choram, né, por causa disso. A lei é de 93 e ficou tanto tempo com esses limites pequenos, né, salvo engano, não sei se foi no ano de 2018, que teve uma pequena atualização, eu não estou lembrando agora de qual, da lei 8666, mas assim, demorou muitos anos para que alguém pudesse ver que estava completamente inviável e defasado esses números da lei de licitação. Então, todo o valor previsto nessa nova lei de licitações vai ser atualizado anualmente. Maravilha. Bom, aqui até esse ajuste foi ótimo, Isabel, foi mesmo. Então, aí eu queria contar para vocês também uma questão sobre a Cotep, aqui já entrando no âmbito aqui até do estado de Minas e voltando numa questão que a nossa amiga Karina falou ontem, ela não está aqui hoje, mas que pena. Mas aí, Leia, você que é colega dela, a gente volta nesse assunto.
O procedimento de contratação direta por limite de valor, a nova lei estabeleceu que eles serão preferencialmente precedidos de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, com manifestação de interesse da administração em obter, em obter propostas adicionais de eventuais interessados. Então, a contratação direta, na verdade, por meio de COTEP, ela não é bem uma disputa. O que a administração pretende com isso é obter mais propostas, e é por isso que é divulgado, e é por isso que existe essa cotação eletrônica. E aí ela tinha me perguntado, que ela tinha demonstrado uma preocupação quando eu falava de agentes de contratação, de que a equipe dela, não sei, ela, que operacionalizava a COTEP, mas ela também trabalhava ali na instrução do expediente da contratação. E ela estava preocupada em relação à segregação de função. Então, eu conto para vocês que, na verdade, a segregação de função, ela estava pensando em uma pessoa que instrui o expediente e uma pessoa que realiza a licitação. Mas aqui nós não estamos falando de uma licitação. Estamos falando de uma pessoa única que está movimentando ali a contratação direta. Então, eu não vi ali um empecilho a essa questão da segregação de função. Então, continuando, a CEPLAG publicou uma resolução esse ano, falando que a dispensa de licitação por valor realizada na forma eletrônica será designada como COTEP. E aí eu relembro a vocês, se vocês já não sabiam, a COTEP é obrigatória para dispensa de valor, e no caso dessa resolução da CEPLAG, ela vai ser realizada tanto para serviço quanto para aquisição. Atualmente, ainda sob a égide da Lei 8666, a resolução anterior a essa, a COTEP, ela não era obrigatória para serviço, ela era obrigatória só para aquisição. Só que agora a CEPLAG mudou isso na nova resolução, tá joia? E sendo inviável ou desvantajosa a COTEP, a autoridade pode justificar a impossibilidade de realizar a COTEP. Isso eu queria pontuar também. Bom, dando sequência aqui, é dispensável a licitação, agora outra modalidade, outra hipótese de licitação, de dispensa de licitação, será para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de um ano, quando se verificar naquela licitação. E eu vou destrinchar esse inciso para você, só para ficar mais fácil a visualização. Então, a administração pode repetir, ela pode contratar por dispensa de licitação quando ela fizer uma licitação deserta, que é aquele momento que não se surgiram licitantes interessados, ou quando a licitação é fracassada. Isso significa que não foram apresentadas propostas válidas, ou no caso de que as propostas apresentadas ficaram com preços superiores aos esperados pela administração. E aí, nessas duas hipóteses, está autorizada a dispensa de licitação, desde que obedecidos os seguintes requisitos: manutenção de todas as condições definidas em edital, licitação realizada há menos de um ano. Isso não é uma grande novidade. Isso a Lei 8666 já tinha a previsão. Aqui, a nova Lei de Licitações, ela definiu no inciso 4º uma série de objetos que podem ser contratados por dispensa de licitação. Vou citar algum deles, que é muito grande, salvo engano, tem umas 18 alíneas. Vou citar alguns que eu considero importantes, tá? Essa linha A, ela diz respeito àquela contratação acessória para manutenção de uma garantia de determinado equipamento. Aqui eu coloquei um equipamento de TI, porque isso é um exemplo bem mais fácil de demonstrar para vocês. A gente compra um equipamento eletrônico, enfim, qualquer um que seja aí de vocês que tem no hospital, que tem muitos equipamentos. E aí, para a gente, esse equipamento eventualmente venha a ter um problema, só que para a gente consertar esse equipamento, a gente vai ter que comprar uma peça, um componente desse equipamento, mas para a gente garantir a continuidade da garantia desse equipamento que foi dada pelo fornecedor ou pelo fabricante,
a gente precisa comprar essa peça que é exclusivamente de um fornecedor original desse equipamento. Nesse caso, fica autorizada a dispensa de licitação, tá? Então, para garantir a garantia, digamos assim. Também é dispensável o objeto para bens e serviços, alienações ou obras nos termos de acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional. Sem delongas para vocês, acho difícil isso ser aplicado a nós. Aqui, no caso de produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação no caso de obras e serviços de engenharia ao valor de R$ 300.000, que esse valor, como eu falei, foi atualizado e atualmente está em torno de 343 mil. Aqui, a licitação será dispensável no caso de transferências de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida nas contratações realizadas por instituição científica, tecnológica e de inovação. Aqui eu deixei grifado aqui que é dirigido especialmente para as agências de fomento, como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Vocês têm esse tipo de contratação no âmbito da FEMIG? Essas questões científicas? Tem isso na FEMIG? Alguém sabe me dizer? Alguém trabalha com isso? Se tiver, vocês me contam aqui no chat, por favor. Bom, para mim não tem, né? Aqui eu trouxe, aqui na HRAD, não. Nunca vi, Bruno também não. Tá. A licitação também é dispensável no caso de aquisição de hortifruti grangeiros, pães e outros gêneros perecíveis, no período necessário para a realização dos processos licitatórios. Grifei isso aqui no período necessário, porque, na verdade, essa dispensa ela não é permanente. Ela vai ser por um período necessário para que a administração faça a licitação. Então, a administração tem que planejar, na verdade, um fornecimento contínuo desse tipo de prestação de serviço, mas aí, enquanto ela não planeja nesse intervalo, ela pode fazer a contratação direta. Vocês falaram que a alimentação aí é terceirizada, né? Então, vocês fizeram o planejamento do fornecimento de um serviço contínuo. Isabel, sim, maravilha. Então, vocês têm que licitar. Não é esse caso aqui que se aplica a vocês. Maravilha. Bens, outra hipótese de dispensa. Bens ou serviços produzidos ou prestados no país que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional. Aqui também, no caso de defesa nacional, não é algo que se aplica a nós. Aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde. Esse aqui eu gostaria que vocês me contassem. Vocês fazem esse tipo de aquisição? Como que funciona aí na FEMIG? Eu encontrei um link sobre essas doenças raras. Parece que o Ministério da Saúde é que define quais são. Então, esses medicamentos podem ser adquiridos por dispensa. E descobri que, eu também não sabia, como não é minha área de atuação, descobri que o governo federal implementou regra em que a administração deve observar o preço máximo de venda ao governo. Também encontrei um link em relação a esses valores. Se alguém puder me contar, fiquei curiosa para saber se vocês aplicam isso aqui no dia a dia de vocês. Isso aqui foge totalmente da minha prática. Se alguém puder falar, vou dar sequência. Aqui os medicamentos são adquiridos por RP na ADC. Tá. Não faz parte do meu setor, Bruno. Tá, acho que não tem ninguém aqui da ADC hoje. Maravilha, mas bom saber. Isabel, obrigada. Obrigada, Bruno. A licitação também vai ser dispensável para contratação com vistas ao cumprimento do disposto nessa Lei 10.973. Essa é a lei de inovação. Ela fala das encomendas tecnológicas, a exemplo das vacinas, tá? Então, isso é mais, penso que pelo governo federal.
Essa aqui eu quero comentar com vocês, que eu acredito que seja o caso de aplicação aí no âmbito do trabalho de vocês, é a dispensa de licitação nos casos de emergência ou calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços, segurança das pessoas, obras, equipamentos, etc., ou atendimento de uma situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo de um ano, contado da data da ocorrência da emergência ou da calamidade. Alguém já contratou dispensa de licitação por emergência? Calamidade eu acho que também não vai aplicar para vocês. Mas e vocês já fizeram um contrato emergencial aí? Alguém me conta. A Isabel está falando que faz processo de serviço de medicamentos manipulados. Ah, bacana. Isabel, e você fez contrato emergencial, o objeto, qual que era? Serviço terceirizado? O que que seria? A Isabel me conta aqui o objeto. Então, aqui, ó, serviços de exames. Sim, imagino que é imprescindível para a FEMIG ter esse serviço de forma contínua. E por algum motivo, esse contrato ele não foi ou realizado ou prorrogado. Aconteceu algum problema que vocês tiveram que realizar essa contratação emergencial, porque a administração, no seu caso, o seu órgão, não pode, de hipótese alguma, ficar sem serviço de exame. Está dentro das atividades fins, né? E, então, é possível contratar, nesse caso, eu já vi contratos de serviços terceirizados, de serviço de copeiro, faxina, portaria, porque são serviços que, que a CEF contrata. Aí, ó, sim, o equipamento de serviço de exame, né, estava inoperante, então foi necessário, foi uma emergência. Maravilha. E aí eu vou contar para vocês, então, o conceito de situação emergencial para a nova lei. Que ela trouxe esse conceito como uma novidade, que a gente não tinha isso na 8666. Visa manter a continuidade do serviço. É necessário observar os valores de mercado. Isso significa que, independente da emergência, por mais que a gente esteja enfrentando uma emergência no nosso órgão, a gente não pode contratar por qualquer valor, só pela necessidade de tampar o buraco com a prestação do serviço. Então, a gente precisa observar esses valores e a gente precisa imediatamente tomar providências para a conclusão da licitação. E aí a novidade é que essa contratação emergencial ela pode ser realizada, mas sem prejuízo de apuração de responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação emergencial. E aqui, nesse caso, o exemplo da Isabel é interessante porque é um equipamento que estava inoperante. A princípio, pelo que ela está falando, se foi uma questão técnica, parece que não há responsabilização, salvo se houver uma obrigação ali de algum servidor acompanhar a manutenção desse veículo, não, desculpa, desse equipamento. E aí, nesse caso, se existir uma obrigação, penso que o servidor seria responsabilizado. Outra forma que seria a responsabilização seria a ausência de planejamento. Às vezes a administração deixou vencer o contrato, por exemplo, de serviço de exame, e não procedeu à licitação, não iniciou o processo de licitação. O contrato vigente encerrou, que estava vigente, finalizou a vigência, não foi feita a licitação, a administração ficou sem a prestação de serviço. Essa falta de planejamento, esse planejamento tardio da licitação, isso acarreta responsabilidade agora na nova lei. Então, a gente tem que ficar atento a isso. O que não vai acarretar a responsabilização também é uma hipótese eventual de falência da empresa que está prestando serviço. Ela fechou as portas, simplesmente falou que não vai contratar. Então, vai caber uma contratação emergencial nesse caso, tá? E a novidade é em relação ao período, que antes a gente tinha uma previsão de 180 dias, e pela nova lei a gente vai poder contratar por um ano. Então, foi estendido esse prazo, tá? Aqui eu trouxe a dispensa de licitação para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integra a administração pública e que tenha sido criado para esse fim, desde que o preço esteja compatível com o mercado. Aqui é o exemplo clássico da contratação da Prodenge,
que algum colega de vocês já me contou que a TI de vocês funciona com o serviço da Prodenge. Então, vocês contratam a Prodenge, provavelmente se enquadra aqui nesse inciso. A novidade em relação ao 8666 é que não há mais esse limite temporal que existia, de que essa pessoa jurídica ela deveria ter sido criada antes da Lei 8666. Né? A Lei 866, na verdade, ela quis, com essa exigência, evitar que instituições fossem criadas após a publicação do 866 só para viabilizar a contratação direta. Só que agora veio a nova lei de licitações e retirou essa expressão, tá? Seguindo, é dispensável a licitação quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento. Também é uma competência exclusiva da União, não se aplica a nós, mas é importante eu trazer aqui para vocês. Também é dispensável a licitação para celebração de contrato de programa com ente federativo ou com entidade de sua administração indireta que envolva prestação de serviços públicos de forma associada, nos termos autorizados em contrato de consórcio público ou em convênio em cooperação. Algo também que acho, sim, posso apostar que vocês não têm esse tipo de contratação, mas eu conto para vocês que essa prestação associada de serviços públicos, ela vai ocorrer quando o ente federativo se incumbe diretamente da prestação de serviços públicos de outro ente, podendo se socorrer, inclusive, de consórcios públicos para prestar esse tipo de serviço, tá? É o caso do saneamento básico, por exemplo. É dispensável a licitação para contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde, conforme elencados em ato da direção do SUS. E também, se vocês puderem me dizer se esse é um tipo de contratação que acontece com vocês, por favor, me contem aqui. E aqui eu falo para vocês, considerando que a importância que a saúde pública tem, a ideia consiste em facilitar a aquisição de produtos estratégicos pelo SUS. Se vocês puderem me contar aqui se vocês têm esse tipo de contratação. Mas vou seguir aqui que a gente já está caminhando para o fim. Ah, aqui, olha, isso aqui nós conversamos nas nossas aulas. É dispensável a licitação para contratação de profissionais para compor comissão de avaliação de critérios de técnica, quando se tratar de profissional técnico de notória especialização. Vejam aqui é a contratação daquele profissional que vai participar da banca, que a gente conversou mais cedo. Ele que tem a notória especialização, um conhecimento, um perfil técnico, pode ser contratado por dispensa para compor essa banca da administração, que vai julgar a licitação por técnica, tá? Esse tipo de dispensa aqui é para fomentar também a política pública. Então, a administração ela está privilegiando essa política em relação ao preço, pouco importa o preço, assim, né? A grosso modo, pouco importa o preço, o que a administração precisa é fomentar essa política pública em relação a pessoas com deficiência. Então, é dispensável a licitação para contratação de associação de pessoas com deficiência sem fins lucrativos. E aí a gente precisa enquadrar a nossa situação, a literalidade desses incisos de todos como um todo em relação às hipóteses de dispensa, tá, gente? Então, a associação sem fins lucrativos de comprovada idoneidade por órgão ou entidade de administração para prestar serviço, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Então, quando eu falei assim, a grosso modo, por qualquer que seja o preço, não é bem assim. O que a administração está privilegiando aqui é a política pública e por isso que é a dispensa de licitação. Mas o preço é importante sim, ele tem que estar compatível com o mercado. Mas a administração vai privilegiar a dispensa para favorecer esse ramo de atividade, tá? Outra forma de dispensa de licitação é para contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade estatutária apoiar, captar
exercitar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico, tecnológico, ou para contratação de instituição dedicada à recuperação social da pessoa presa, desde que o contratado tenha inquestionável reputação ética e profissional e não tenha fins lucrativos. Bom, esse aqui mais um item relacionado à saúde, e aí vocês me contam também se tem relação com o trabalho de vocês. É dispensável a licitação para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de insumos estratégicos para a saúde produzidos por fundação que regimental ou estatutariamente tenha por finalidade apoiar a administração. E aí, em resumo, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS. Vocês têm conhecimento disso também? Alguém sabe me dizer? Na outra hipótese de dispensa, ninguém manifestou, então eu acredito que não seja do conhecimento de vocês. A Isabel também disse, nesse caso não tem. Bom, então, gente, vamos caminhar para o fim aqui. A título de curiosidade, eu trouxe para vocês as hipóteses de dispensa que foram extintas pela nova lei de licitações, que anteriormente eram previstas pela Lei 8666. Eu até comentei uma das hipóteses aqui, que é a compra ou locação de imóvel. Ela era uma hipótese de dispensa e ela virou inexigibilidade. Então, ela só saiu do rol de dispensa. A contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento em consequência de rescisão contratual. Agora, a administração pode simplesmente convocar o próximo licitante da lista. Contratação de fornecimento de energia elétrica e gás natural, porque parte da doutrina já defendia que isso era um caso de inexigibilidade. E como o rol de inexigibilidade é exemplificativo, ele sendo suprimido do rol de dispensa, a administração pode enquadrar aí, com as devidas justificativas, em inexigibilidade de licitação. Contratação de organizações sociais para atividades contempladas no contrato de gestão, isso porque por meio dessa DI 1923, o STF reconheceu o contrato de gestão como um convênio e não um contrato público. E a construção de estabelecimentos penais. O legislador simplesmente deixou de prever isso como uma condição, uma hipótese de dispensa, então agora, em regra, para esse tipo de objeto, deve observar a licitação. Ficou alguma dúvida por aqui, gente? Me conta aqui se vocês querem voltar em algum ponto, se está tudo claro para vocês. Vou aguardar vocês me darem um toque aqui no chat. Bruno, tudo certo? Isabel, não, obrigada. Raquel, sim. Olha, gente, eu não coloquei o link da chamada para vocês? Acho que não, né? Acho que eu não coloquei. Vou colocar agora de novo, mas ele é o mesmo da última aula. Bom, gente, então é isso que eu tinha para passar para vocês. Esse curso de licitação, da minha parte, por hoje, a gente finaliza. Vocês vão ter só um módulo desse curso de licitação com a Maria Virgínia, que, salvo engano, é amanhã. Vocês avaliem o calendário aí de vocês. Agradeço imensamente as pessoas que estão aqui presentes. É um curso, é uma matéria muito extensa, muito pesada, que requer muita atenção. Eu imagino que vocês estão muito atarefados, sei como é difícil participar, mas obrigada pela presença, pela interação aqui no chat. E é isso, desejo para vocês boa sorte, boas compras. Se precisarem de algo, contem comigo. Meu e-mail eu já repassei para vocês, mas eu fico à disposição, tá bom? Lady Leia, gratidão pelo repasse do conteúdo de forma clara. Obrigada, gente. Espero realmente que vocês tenham gostado, porque foi feito com muito carinho para vocês. Raquel está contando que a lista não abre. Mais alguém com o mesmo problema? Eu vou copiar de novo o link. Obrigada, Isabel. Para você também. Estou mandando de novo o link. Raquel, me conta
Bruno, obrigada a você. Raquel, obrigada. A lista abriu. Quem não falou que abriu aqui, deixa eu ver. Raquel, veja se você consegue agora. O Bruno conseguiu acessar. Tudo certo? Então é isso, gente. Obrigada, estou à disposição.